filhinhos de Deus! Que alegria ter você aqui com a gente! Hoje vamos ouvir uma história muito especial da Bíblia. Uma história cheia de coragem, fé e amor por Deus. É a história de um homem chamado Daniel. Daniel vivia em um tempo muito diferente do nosso. Ele morava em um lugar distante e trabalhava no palácio do rei. Mas Daniel não era especial por causa do lugar onde trabalhava. Ele era especial por causa de quem ele era por dentro. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Isso quer dizer que Daniel era uma pessoa muito correta. Ele era honesto, era educado, tratava as pessoas com respeito e sempre fazia o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Daniel não mentia, não enganava, não fazia mal aos outros. E sabe por que Daniel era assim? Porque ele seguia a Deus. Quando seguimos a Deus, Ele ensina a gente a ter um coração bom, cheio de amor, paciência e bondade. Daniel gostava muito de Deus, e ele gostava de conversar com Deus todos os dias. Daniel orava bastante. Ele orava pela manhã, orava à tarde e orava à noite. Daniel falava com Deus sobre tudo. Falava sobre seu dia, suas alegrias, seus medos e também pedia ajuda. A oração deixava Daniel mais perto de Deus. E quando estamos perto de Deus, Ele cuida da gente, nos protege. Por causa disso, Daniel era uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Algumas pessoas que trabalhavam com Daniel começaram a sentir inveja. Elas não gostavam de ver Daniel fazendo tudo tão bem. Tentaram encontrar algo errado nele. Procuraram erros, procuraram falhas, mas não acharam nada. Daniel era fiel, era correto, era justo. Então, essas pessoas tiveram uma ideia ruim. Elas foram até o rei e disseram: Ó rei, vamos fazer uma nova lei. E a lei dizia assim: durante alguns dias, ninguém poderia orar ou prestar reverência a ninguém, somente ao rei. E quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões. O rei achou a ideia interessante e assinou a lei, sem perceber que era uma armadilha contra Daniel. Quando Daniel soube da nova lei, ele ficou triste. Mas Daniel fez algo muito importante. Ele pensou no seu coração e decidiu: eu não vou deixar de orar a Deus. Mesmo sabendo da lei, Daniel continuou orando. Ele abriu sua janela, se ajoelhou e orou como sempre fazia. Daniel escolheu obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Isso mostra que no coração de Daniel, Deus era a prioridade. As pessoas invejosas viram Daniel orando e correram para contar ao rei. O rei ficou muito triste, porque gostava de Daniel. Mas a lei não podia ser desfeita. Então, com o coração apertado, o rei mandou Daniel para a cova dos leões. Antes de Daniel entrar na cova, o rei disse: que o seu Deus, a quem você serve, te proteja. Daniel foi jogado na cova dos leões. Lá dentro estava escuro. Havia muitos leões grandes e fortes. Mas Daniel não gritou, não chorou, não teve medo. Daniel confiou em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. E Deus realmente estava lá. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Os leões ficaram quietinhos. Nenhum deles machucou Daniel. Daniel passou a noite inteira protegido por Deus. Na manhã seguinte, o rei foi correndo até a cova e gritou: Daniel, o seu Deus te salvou. E Daniel respondeu com alegria: Sim, meu rei, Deus me protegeu. O rei ficou muito feliz. Mandou tirar Daniel da cova e viu que ele não tinha nenhum machucado. Todos ficaram impressionados. E o rei declarou que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Daniel orava a Deus todo dia sem parar. Mesmo quando foi difícil, ele não deixou de orar. Algumas pessoas ficaram com inveja do bem, mas Daniel confiava.
confiava que Deus cuidava dele também. Daniel, Daniel, Deus cuidou de Daniel. Daniel, Daniel, Deus estava com ele. Na cova dos leões, Deus não deixou ter medo. Daniel dormiu em paz, porque Deus estava com ele. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus mandou um anjo pra guardar seu coração. Os leões ficaram calmos, não fizeram nenhum mal, porque o Deus de Daniel é grande sem igual. Daniel, Daniel, Deus cuidou de Daniel. Daniel, Daniel, Deus estava com ele. Na cova dos leões, Deus não deixou ter medo. Daniel dormiu em paz, porque Deus estava com ele. Quem cuidou de Daniel? Foi Deus! Quem fechou a boca dos leões? Foi Deus! E quem cuida de você? É Deus também. Quando eu oro ao Senhor, Ele cuida de mim. Mesmo no escuro ou medo, Deus está perto, sim. Daniel, Daniel, Deus cuida de mim também. Daniel, Daniel, Deus cuida sempre, amém. Se confiarmos em Deus, não precisamos ter medo, porque Deus está conosco do começo até o fim. Dararara, dararara, dararara. Agora vamos lembrar o que aprendemos com essa linda história. Daniel tinha um espírito excelente porque seguia a Deus. A oração aproximava Daniel de Deus e o tornava uma pessoa melhor. Daniel colocou Deus em primeiro lugar, mesmo quando foi difícil. E com Deus ao nosso lado, não precisamos ter medo. Deus cuida dos seus filhinhos. Deus protege. Deus ama você.